Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora é podcast também. A metodologia reconhecida como pegada ecológica foi desenvolvida nos anos 1990 por dois pesquisadores da Universidade de British Columbia, mas ganhou notoriedade a partir dos anos 2000 com a fundação da organização Ecological Footprint Network. Entre outras coisas, a ferramenta permite calcular a cada ano o dia de sobrecarga do planeta. Ou para usarmos o termo que tem mais a ver com a nossa pauta de hoje, o dia em que a Terra entra no cheque especial. Isso é, o dia de cada ano em que todo o sistema planetário, com especial participação de nós, humanos, consumimos mais do que produzimos. A relação de proximidade desse conceito do cheque especial da Terra com o consumo desenfreado de qualquer pessoa ou família não é à toa, não, viu? É exatamente por isso, por conta dos nossos padrões de consumo, nos níveis individual, institucional, nacional e internacional, que chegamos aonde estamos. E é nessa mudança desses padrões que está a luz do fim do túnel e a nossa saída para a encrenca. Não à toa também que o 12º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS, lembra-se, fala nominalmente assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Não há outra alternativa. Para falarmos mais sobre padrões de consumo e pensarmos juntos como eles podem ser menos predatórios, eu vou receber hoje a Tatiana Zambrano Filomensky, psicóloga clínica, coordenadora e supervisora de setores de pesquisa e tratamento para oniomania, ou compras compulsivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. A Ana Paula Bortoleto, doutora em Engenharia Urbana e Ambiental pela Universidade de Tóquio e livre docente em Design pela FAUSP e coordenadora do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Resíduos Sólidos GIRES. E Bianca Reame, jornalista e comunicadora social pela Sciences Po Paris, diretora de marketing do Raízes também. Sejam bem-vindas, mulheres, muito obrigado por nos atender. Eu começo com você, Tatiana, perguntando o seguinte: o que é consumo e o que é consumismo? Então, o consumo é tudo aquilo que a gente absorve, né, ao longo do nosso dia a dia, que a gente consome. A gente consome comida, experiências, transporte, tudo que está relacionado para o nosso dia a dia, para o nosso sustento, muitas vezes. O consumismo é aquilo que está além dessas necessidades mais básicas ou do nosso dia a dia. Não significa que ele é errado, mas significa que hoje, com a tecnologia, com essa questão do imediatismo, a gente passou a consumir de forma muito mais voraz, de forma muito mais constante, intensa, e sem que aquele objeto ou aquilo que a gente consome tenha uma duração eficaz no nosso dia a dia. Então, a nossa velocidade, a vontade de consumir cada vez mais, está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, o consumismo é essa exploração, de fato, do consumo, que antes era determinado ou acabava num determinado momento, e agora a gente tem uma ampliação desse consumo, muitas vezes exagerada e de forma não comedida. Bianca, seja bem-vinda também ao Capital Natural. Você é diretora de marketing da Raízes. O que é a Raízes? Como é que ela funciona? A Raízes é um supermercado online que tem como missão conectar o pequeno produtor de orgânicos ao consumidor nas grandes cidades. E aí, Ana Paula, vamos falar um pouco mais do seu trabalho também, porque eu quero falar sobre consumo consciente depois dessa explicação da Tatiana sobre consumismo. O que na tua avaliação é consumo consciente? Seja bem-vinda. Bom, obrigada pelo convite. Quando a gente fala de consumo consciente, é um termo um pouco ambíguo, né? Porque consciência é o que a gente tem do problema. O consumo, como a Tatiana até mencionou, ele muitas vezes é inconsciente, né? Então, o que a gente geralmente nomeia é consumo responsável. É onde eu sei a responsabilidade que eu tenho em relação ao meu consumo. Então, do ponto de vista ambiental, eu parto do princípio que qualquer coisa que eu consumir, independentemente da pegada ecológica, como você citou no início do programa, vai ter um impacto ambiental. Então, eu estou agindo no ambiente, eu estou alterando o ambiente através do meu consumo. Então, essa responsabilidade faz com que o agente, o cidadão, assuma
as consequências do consumo dele, seja não só no ato de consumo, durante o uso desse produto e até, inclusive, leva em consideração esse pós-consumo. Né? Porque, eventualmente, uma vez que aquele produto não tem mais a funcionalidade para aquela pessoa, né, a gente tem que citar que isso é algo muito subjetivo, ele vai virar resíduo sólido. E o gerenciamento do resíduo sólido também produz impacto ambiental. Então, quando a gente fala de consumo responsável, é a pessoa que leva em consideração todas essas esferas do consumo dela. Né? E a relação de felicidade com o consumo, Ana? A sociologia vai dizer que o consumo hoje já passou do consumismo, né? Que a gente está numa situação de hiperconsumo. E a psicologia, já a psicologia social, a psicologia ambiental, também vai dizer que esse consumo cria um paradoxo. Né? Esse hiperconsumo acaba criando um paradoxo, que a partir do momento, foi até o que a Tatiana também citou, né? A partir do que eu consumo, eu saio da loja, esse instante de felicidade já se extinguiu. E eu entro na próxima loja buscando essa nova felicidade. Né? E isso vai gerando um ciclo vicioso, onde você tem essa tentativa de reproduzir esse sentimento de satisfação. Então, você acaba consumindo além do que você tinha planejado. Né? Inclusive, a própria estrutura, se a gente for pegar um supermercado hoje, um hipermercado, a própria estrutura do hipermercado na entrada e até a saída do consumidor é projetada e é planejada para alimentar essa vontade de preencher algo aquela sensação que você já teve no passado. Né? Mas aí, Bianca, o projeto de vocês, ou o produto de vocês, tem o oposto, né? Você não tem essa entrada no hipermercado, no supermercado. Como é para vocês atrair um consumidor e atrair um consumo responsável? Na verdade, o consumo na Raízes ele é pautado por essa agenda em prol do meio ambiente, etc. Então, o core do nosso negócio, né, é orgânico. Então, quando a gente fala de consumo de orgânico no Brasil, né, que é o país que mais autoriza o uso de agrotóxico, a gente vai bastante na contracorrente, né? Então, e a gente nasceu com essa função, assim. Então, é um pouco pegando o gancho aí da fala da Ana, exatamente, a gente está buscando fomentar esse consumo consciente, né? Enfim, quando você compra orgânico, né, a gente fala muito que é um consumo, no final, é um ato político, né? A gente está, de fato, apoiando uma cadeia de agricultura familiar, a gente está, de fato, dizendo não ao agrotóxico que polui a água, né, não só os alimentos, mas a água. Enfim, né, a gente tem uma série de impactos aí do agrotóxico na saúde, no meio ambiente, enfim. Então é um pouco esse viés, né? Tatiana, vamos às explicações neurológicas, então. Há alguma, aliás, explicação neurológica para o consumo e mais, o consumo ser um ato político ou, por exemplo, eu estou consumindo como um ato político, como a Bianca muito bem nos explicou? Olha, acho que em cima do que a Ana falou, primeiramente, né, quando fala da felicidade e da gente poder pensar no consumo como uma forma do imediatismo, de você ceder à pressão do consumo, de você comprar e ter aquela injeção de alegria, de ânimo, e ao mesmo tempo quando você sai aquilo já passou. Isso é o efeito da dopamina, né, no cérebro. Então, é o grande responsável pelo nosso sistema da felicidade, é a dopamina. E como é que é o efeito dela? É como se fosse uma efervescência, uma bala efervescente, que você coloca no copo, então ela dá aquele, né? Vai tomar aquilo depois, fica horrível. Então, as pessoas se viciam naquela sensação da efervescência. E o ato de comprar, ele é exatamente isso. Então, a gente tem outras questões, outros comportamentos que também despertam a dopamina no nosso cérebro. Então, a gente tem comer chocolate, a gente tem sexo, a gente tem comida, a gente tem jogo, a gente tem uma série de comportamentos aditivos
né, da adicção, assim como o uso de substâncias, que aí a gente tem a substância química, que também faz a mesma função no nosso cérebro, só que aqui a gente está falando de comportamentos que se tornam repetitivos, e é onde vem o termo do compulsivo. Então, eu quero aquilo de novo, eu quero aquilo de novo. Então, para algumas pessoas que não conseguem ter essa sensação de prazer ou não têm outras situações da vida, elas acabam ficando presas naquele comportamento. Então, é o que a gente chama de dependência, é o sistema de dependência cerebral das recompensas. Então, eu fico no ciclo vicioso. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Tem prejuízos? Tem, mas o próprio prejuízo me faz ficar mal e eu quero ficar bem. Então, eu quero de novo aquilo que me faz ficar bem. Então, é o paradoxo que a gente vive desse mundo moderno hoje, principalmente relacionado ao consumo, né? Então, a busca pela felicidade, se a gente for pensar, a própria tecnologia hoje, ela tá dentro desse comportamento, porque tudo é num clique, tudo é muito rápido, ninguém tem paciência, a gente não consegue esperar mais o tempo para ir e vir, para chegar e receber, não tem, né? Você quer tudo para já. Então, a primeira coisa que você olha quando você vai comprar, por exemplo, que a gente teve esse movimento bastante intenso com a pandemia, é o quanto tempo leva para chegar na minha casa, né? Porque eu deixei de poder sair de casa, mas eu quero que aquilo chegue rápido, né? Voltando um pouco para a questão um pouco política, como trouxe, né, a Bianca, é muito interessante. Na verdade, o consumo do propriamente dito, nem sempre as pessoas estão preocupadas com essa questão política, né? Eu acho que tem um nicho aí, quando ela traz do orgânico, é muito interessante, porque realmente não é só uma questão de... é um estilo de vida, né? É uma questão, assim, do que eu estou pensando. Eu acho que é onde a gente linka um pouco com o consumo consciente. Eu me torno mais consciente das minhas escolhas e do que aquilo representa e do que aquilo vai gerar de futuro e de consequência não só para mim, mas para o outro, para a minha cidade, para o meu planeta, para quem está no meu entorno. Então, é um ganho de consciência, é uma amplitude mesmo de consciência, em que eu saio só do meu olhar para mim mesmo, né? Só do benefício para mim. Ana, quando é que pintou esse clique para você de começar a se especializar nisso, no consumo responsável, de falar sobre esse assunto? Porque para muita gente esse clique veio talvez com a pandemia. Não preciso de tanta roupa porque eu não tenho mais tanto lugar para sair assim. Eu não preciso trocar meu carro agora porque eu não vou viajar agora. Mas para você, como é que começou essa discussão e quando para você foi o ponto de partida? Então, durante o meu mestrado, eu fazia análise de ciclo de vida de produtos, né? Então, quais eram os impactos ambientais, seria a metodologia mais acadêmica do que você mencionou no início, né? A pegada ecológica. E o interessante é que quando a gente colocava qualquer melhoramento no sistema, o impacto ambiental decrescia. Então, qualquer melhoramento que você fazia, tanto no design do produto, quanto no gerenciamento do produto, transporte, diminuía o impacto ambiental. Então, por que a gente não via isso na realidade? Por que isso não se traduzia na realidade, já que no papel era tão claro? Porque existe uma coisa chamada ser humano, né? E ser humano desrompe, muitas vezes, o que a tecnologia ou que os engenheiros, porque eu sou engenheira civil por formação, né? O que os engenheiros produzem e colocam no mercado, né? O comportamento humano ele é capaz de criar o que a gente chama de efeito rebote, né? Uma vez que a gente produz alguma coisa, a gente desenvolve uma tecnologia para produzir menos impacto ambiental, o indivíduo ele tem a tendência de utilizar mais. Então, a televisão hoje, comparada com a televisão da década de 80, ela consome muito menos energia, ela é eficiente em consumo de energia, de 10 a 15 vezes mais. Só que antigamente você tinha uma televisão na casa, né? Hoje tem casas onde cada ambiente da casa tem uma televisão. Então, quando você vê o consumo em geral, ele aumentou. E foi aí que eu comecei a tentar entender o que era o comportamento humano dentro de políticas públicas. E daí eu fui para essa área da prevenção de resíduo sólido e acabei caindo no consumo, né? Porque para prevenir o resíduo sólido é a materialidade do consumo, né? É o produto final do consumo. É aquilo que vai gerar quando aquele produto já não tem mais uma funcionalidade para o indivíduo. E para prevenir resíduo sólido, não existe outra forma a não ser alterar o padrão de consumo, né? A forma como nós consumimos.
E aí a gente entra numa discussão que eu... Diga, por favor, por favor. Não, eu só ia fechar dizendo que esses problemas que as pessoas veem durante a pandemia, na verdade, eles já aconteciam antes. A pandemia só mostrou eles de uma forma muito mais presente, né, do que antes. Por exemplo, o consumo de ultraprocessados? Por exemplo, porque a comida pronta ou a comida industrializada, né, ela tem engraçado que vai muito com o que a Tatiana falou anteriormente, que é o ganho, né? O sabor que ela tem, porque é uma comida química, e uma comida química preparada para te dar um certo ganho de sensações, né? Então tem produtos químicos ali que incentivam você a comer não só a primeira bolacha, mas a segunda, terceira, quarta, quinta, até acabar o pacote. E isso já acontecia. E além disso, a gente não pode esquecer que a desigualdade social também, ela influencia muito no consumo de produtos ultraprocessados, né? Porque se a gente pegar o preço unitário de um pacote de bolacha ou de uma carne processada para uma carne fresca, né, para um produto fresco, o tomate versus o molho de tomate, quem se beneficia mais na hora de pagar são as pessoas da classe C, D e E, ao contrário das outras que podem abrir mão de pagar um pouco a mais para consumir um alimento melhor. A gente também não pode esquecer que a desigualdade ela tem um papel muito grande nisso, né? Mas sim, o consumo de ultraprocessados ele vai bem na linha do hiperconsumismo. E aí, Bianca, eu queria só complementação, porque é bem do ponto de vista também que você atua diretamente. Por que no Brasil o consumo de orgânicos está diretamente ligado a algo caro? Como, por exemplo, a gente está vivendo uma crise hídrica agora e volta e meia a gente fala na programação sobre energias limpas. Aí as pessoas falam, mas colocar uma placa solar é muito caro ainda no Brasil por conta dos impostos. Por que para muita gente consumir orgânicos ainda é muito caro? Acho que é preciso fazer algumas distinções, assim, né? Quando a gente olha o orgânico in natura, então estou falando do tomate, da alface, enfim, né? Tudo que, enfim, arrancado da terra. Quando a gente convencional, às vezes o preço é parity ou é um pouquinho acima, tá? Então não é uma diferença de preço grande. E por que é mais caro, né? Porque o orgânico ele precisa ser certificado. E a certificação ela é muito cara. E não há subsídios federais, enfim, para os pequenos produtores orgânicos, ao contrário do agronegócio. Então, e aí tudo isso acaba encarecendo no produto final, né? Então, para a gente ter um orgânico muito mais barato, a certificação deveria ser muito mais barata e deveria haver mais linhas de subsídio para o produtor de orgânicos, e não é o que acontece no Brasil. Então é muito louco pensar que o que é orgânico precisa ser certificado e o que é cheio de veneno não precisa, né? Deveria ser o contrário. Então, quando a gente olha para os produtos in natura, de fato, às vezes a gente tem uma diferença de preço muito em função disso que eu expliquei. Na Raízes, por exemplo, o que a gente faz, o nosso trabalho é cortar todos os intermediários da cadeia, né? Então, quando a gente olha para a cadeia de alimentos in natura, para o alface chegar na sua mão, né, no geral na cadeia, ele passou por 5 intermediários, mais ou menos, né? Então, imagina que você pagou um preço no supermercado caro e o produtor na outra ponta recebeu muito pouco por aquilo, né? Porque todos esses intermediários aí abocanharam uma boa quantia desse valor aí que você pagou. Como na Raiz o nosso propósito é cortar esses intermediários, a gente consegue oferecer orgânicos, às vezes 25% baratos do que o orgânico que você compraria num supermercado, e é remunerado de maneira justa. Então, esse é o core, né? Esse é do nosso propósito, a gente nasceu assim, mas é importante dizer que
falta subsídio, né, para a cadeia produtiva de orgânicos no Brasil, principalmente a agricultura familiar, e tem muita gente aí, no final, lucrando aí com essa história, né? Tatiana, você acredita que a sociedade em geral, ela tem um entendimento da origem, por exemplo, dos alimentos que a gente come, ou a gente realmente acha que a gôndola do supermercado é a origem daqueles alimentos? Olha, a informação vem chegando para as pessoas de uma forma muito mais intensa hoje. Acho que a gente tem que olhar para o lado bom da tecnologia, da informática, né, tudo que você pesquisa hoje. Então, quando eu vejo as crianças, elas têm um acesso a informações que é muito diferente de quando eu era criança, por exemplo, né? Então, eu acredito que este ganho da consciência, tanto do consumo de objetos, de roupa, de alimentos, de pensar no pequeno, nessa produção, vem ganhando mais espaço. Não acho que a gente vai sentir os efeitos disso ainda. A gente vai para as próximas gerações. Eu acho que nós estamos num momento assim, do mundo em que é muito incentivado o consumo. É um paradoxo, porque a gente tem, ao mesmo tempo, a questão do consumo consciente, a questão do alimento orgânico, de valorizar a vida do ser humano de uma outra maneira, com as suas diferenças, com as suas liberdades, com as suas escolhas, né? E a gente não tem isso ainda muito claro, né? Em todas as esferas. Então a gente vai desde o preconceito, que a gente debate tanto, que a gente fala tanto, e as gerações que estão aí estão começando a ter isso de uma forma muito mais presente desde a sua formação. Isso eu acho que pode ser um desafio de uma mudança lá na frente. Eu não sei o quanto a gente vai sentir isso agora, mas nós estamos, os pensadores deste momento, né, que estão atuando e trazendo à tona esse discurso da consciência, do consumo consciente, da redução de lixo que a gente produz, né, do quanto aquilo realmente é necessário, vai fazer um impacto lá na frente. Mas a gente vive ainda o paradoxo do quero tudo para agora, quero tudo, todo mundo tem, porque aí a gente entra nas redes sociais e vê o quê? Só a grama do vizinho que está muito mais verde do que a nossa, porque todo mundo posta o lado melhor. E isso tem gerado uma série de outros problemas no nosso dia a dia, na relação, inclusive, com o estímulo ao consumo, né? Quanto que a pandemia mudou, Tatiana, e aí eu queria a complementação tanto da Ana Paula quanto da Bianca também, mudou essa nossa rotina de consumo? Muito, né? Nós passamos a ter que lidar com o dia a dia, tanto da presença, como, por exemplo, eu trabalhando em casa, né? Tem 1 ano e meio que eu trabalho na minha casa, como psicóloga e dando aula, enfim, e lido com toda essa questão do consumo. Então, a questão de tem, não tem, acabou, precisa mais, e o que eu faço para entreter, o que saía antes. Então, a dinâmica do dia a dia do consumo é muito mais fácil. Então, por exemplo, hoje o meu filho falou assim, não, a gente não precisa mais ir ao shopping, a gente pode comprar tudo pela internet, né? Então, a primeira coisa, o primeiro movimento que vem, porque aí começou a ficar chato, né? Quando você vai a uma loja, tem uma limitação, não tem tudo. Aí ele falou, não, mas eu acho que na internet a gente consegue achar as outras opções. Eu falei, sim, de fato é uma verdade, né? O alimento que a gente passa a consumir, as escolhas. Então, quando a gente falou do ultraprocessado, a diferença das escolhas, né, o quanto o impacto da seu poder aquisitivo nas escolhas do que você consome. Então, o pensar sobre que tipo de alimento que eu vou pôr, o quanto é importante, porque estamos mais em casa, e aí a gente viu o boom de todo mundo engordar. O que é todo mundo engordar? É só porque eu parei de atividade física? Não, claro, tem um impacto intenso que, assim, a gente deixou de andar, né? Nós deixamos de caminhar no trabalho, de ir e vir. Então, tudo isso representa, mas também as escolhas alimentares, porque aí tudo assim, o que é mais fácil? Pega qualquer coisa e come.
Então, do que preparar, do que pensar, do que ter os alimentos, do que fazer a fruta, do que ter Então, é toda uma dinâmica que eu acho que muitas pessoas pararam também para pensar em como lidar com essa alimentação dentro da casa. E verificar que, assim, as crianças comem o tempo inteiro. Ana Paula, por favor. Eu acho que, porque quando a gente fala muito de consciente, né, é sempre muito em relação ao problema, né? Qual é o problema e eu tomar consciência desse problema, porque o consumo em si é uma externalização do problema, né? E eu acho que as pessoas começaram a entender o que é consumir. Eu não quero, assim, ser extremamente positiva e lançar aqui e afirmar que as pessoas sabem o que elas estão consumindo e por que elas estão consumindo. Claro que nós ainda não chegamos nesse estágio. Mas eu acho que as pessoas começaram a entender os impactos desse consumo, não só como a Tatiana falou na saúde, mas também na questão do resíduo sólido. Eu vejo muito o argumento, né? Principalmente naquele momento inicial da pandemia, onde todo mundo pegava o álcool e limpava todas as embalagens e retirava todos os alimentos das embalagens e via um quanto de embalagem ia embora e que não tinham essa consciência anteriormente. Também o fato de que você na internet, e isso é algo que os supermercados tradicionais estão reparando, é que na hora de comprar na internet, o sistema é diferente, porque você busca por aquilo que você precisa, você não está andando no supermercado e você não está, vamos dizer assim, refém de como que os produtos foram dispostos e o que está aparecendo para você primeiro, né? Então, isso também é uma estratégia que os supermercados tradicionais estão tendo que lidar. O consumidor, quando ele vai na internet, ele busca o que ele precisa, né, ou o que ele quer, não necessariamente que ele está ali andando no meio de uma vitrine, né, porque o supermercado é isso, né, você andar dentro da vitrine. E eu acho que o outro ponto que a gente também tem que levantar aqui, que a pandemia também levantou, é o questionamento do que a gente às vezes não gosta de falar, né, que a gente deixa por debaixo do tapete, que é o nosso sistema econômico, porque o nosso sistema econômico é baseado em consumo. Então, toda a discussão que a Tatiana fez foi de que o consumo é algo aditivo. Mas se ele é a base do nosso sistema econômico, então o que a gente está dizendo com isso? Que o nosso sistema econômico nos induz a sermos aditivos a alguma coisa? E é um ponto de interrogação, porque atualmente a gente não tem uma solução para colocar no lugar desse sistema econômico que hoje a gente tem, né? Essa questão que você também trouxe no início do programa de que a Terra está no cheque especial, na verdade não é todo ano que a gente entra no cheque especial, a gente já está na dívida há muito tempo, porque a gente só consegue acessar recursos materiais porque uma parcela da nossa população eu digo a população mundial, né? Uma parcela da população mundial não tem acesso a isso. Então, hoje eu tenho acesso aos meus bens de consumo porque alguém no planeta não tem acesso a esses bens de consumo. Porque se todos nós tivéssemos a oportunidade de ter acesso, não teria recurso, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa começar a discutir abertamente para tentar achar uma solução em comum, né? Vamos agora abrir espaço para ampliar ainda mais as perspectivas sobre o tema. Com a palavra, Daniela Ribeiro e a Flávia Netrovisky, cofundadoras da Roupateca. A Roupateca é um guarda-roupa compartilhado que funciona à base de assinatura mensal. O que isso quer dizer? Você escolhe uma assinatura que te dá direito a retirar 1, 3 ou 5 peças, você usa essas peças e devolve e pega novas. O que a gente sentiu com a pandemia foi que não só no nosso negócio, mas no consumo de moda, no contexto geral, as pessoas, né, com essa demanda, com essa necessidade de ficarem mais dentro de casa, as pessoas acabaram tendo menos interesse em consumir roupa no primeiro momento. Mas muito rapidamente a gente criou estratégias que cuidassem da quarentena das peças, que cuidassem da segurança do recebimento das nossas assinantes dessas peças em suas casas. Então, também muito rapidamente as pessoas perceberam que a pandemia no Brasil ia se estender um pouco mais, então
as pessoas tiveram que, de alguma maneira segura e da maneira com que elas se sentissem mais confortáveis, aí voltando para sua dinâmica de trabalho, de vida social, dentro do que é possível para cada uma. E com isso, tanto as nossas assinantes que tinham se afastado, como novas pessoas que entenderam a assinatura de roupa como um caminho mais econômico e inteligente de consumir roupa e de variar roupa também, começaram a chegar na Roupateca. Cada vez mais os consumidores cobram as empresas pelas suas responsabilidades socioambientais. Não basta mais apenas produzir um produto e colocar ele no mercado para vender. Os consumidores querem saber onde esse produto foi produzido, que responsabilidade que as empresas têm sobre a cadeia de produção, especialmente agora com a pandemia, que ficou claro que as empresas também têm um papel no contexto brasileiro. Então a gente vê isso se intensificar cada vez mais, muito por conta disso que a gente quis também criar o clube, para trazer junto com a gente todas essas empresas que se colocam e se posicionam da mesma forma que a Roupateca. Bianca, quero te ouvir, mas eu vou te pedir uma gentileza. Eu preciso fazer uma pausa nesse primeiro programa, porque eu quero abrir o segundo programa já ampliando esse olhar e falando sobre estratégia de comunicação também, você que é uma profissional da comunicação. E quero te ouvir também sobre pandemia. Então, próximo fim de semana, fique ligado aqui no Capital Natural, porque a gente vai voltar a falar sobre consumo, sobre consumismo, sobre o consumo responsável e vamos ampliar esse olhar com as minhas 3 convidadas aqui. Não perca o Capital Natural, tanto na tela do Band News TV, quanto no podcast, ou até mesmo nas nossas plataformas digitais. Até semana que vem, pessoal.